bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques. E eu sou a Andressa Giordano. E hoje, Andressa, como você passou essas 2 semanas? Passei muito bem. E você? Tudo Muita bem? coisa aconteceu desde o nosso último podcast. E hoje a gente vai comentar então um pouquinho do que tá rolando, né? Uhum. E o que passou também pelo Inova. Sim. Eu queria começar um pouquinho falando sobre o SoftBank. Para quem não sabe, o SoftBank é o maior fundo de tecnologia, o maior fundo de investimento focado em tecnologia, né? Uhum. E eles estão chegando na América Latina agora com um fundo de investimento de 5 bilhões de dólares. O que isso quer dizer? Quer dizer que é muita grana. É muito dinheiro. É muito zero. É tanto zero que eu acho que eu nem sei como colocar na conta, mas tudo bem. Para quem não conhece, a SoftBank ela já fez um investimento no Brasil, quando ela investiu 100 milhões de dólares na 99, que é uma concorrente da Uber, uma concorrente do táxi, enfim. Uhum. É um aplicativo de mobilidade, como eles definem, acredito eu. E agora a SoftBank está oficialmente abrindo operações na América Latina. Então o André Maciel ele vai ficar como responsável pelo sócio, ele será o sócio-gerente responsável pela estruturação de transações. O que isso quer dizer? Ele é o cara do dinheiro. Ele vai ficar baseado em São Paulo, junto com ele o Shuniata vai ficar baseado em Miami, no Vale do Silício, uma coisa muito difícil, porque ele vai ficar entre Miami e o Vale do Silício. E o Vale do Silício, né? Super. Nossa, é uma distância boa. E o Paulo Passoni, que vai ficar baseado no escritório em Miami. Junto, eles três eles vão ser as pessoas que vão liderar esse fundo de investimento gigantesco para a América Latina. O que isso significa? Além de ser muito dinheiro. Significa que finalmente estão olhando para a América Latina não só como um local onde se vende commodity, mas um local também que se vende muita tecnologia, né? A gente tem várias startups, principalmente aqui no Brasil, ensaiando para ser unicórnios, né? Para quem não sabe, unicórnio é aquela startup, aquela empresa que ela chega ao valuation de 1 bi, né? Uhum. Então, vamos ver como que vai caminhar. É muito dinheiro, né, Andressa? É muito dinheiro, mas a gente tem que lembrar que o Brasil, por mais seja um país gigante, a gente vai competir, entre aspas, com outros negócios na América Latina. Mas vamos ficar de olho e enfim, por mais que seja um investimento, por mais que os investidores, né, invistam dinheiro para ver dinheiro, e talvez a questão do impacto social não seja tão interessante para eles nesse momento. Eu acho que no caso deles, o impacto social é a última coisa que eles vão ver. Sim, mas involuntariamente, de forma indireta, pode ser que exista um impacto social. Por exemplo, eles investiram na 99, a 99 é uma empresa de economia colaborativa, que é um dos guarda-chuvas, é um dos temas que engloba a inovação social. Então, vamos ficar de olho, porque eu acho que só pode ser positivo. Eu iria um pouco além, eu diria que isso traz um pouco a discussão a respeito da inovação social, que é a questão sobre o impacto social versus o retorno financeiro. Eu acho que as empresas que estão atuando nessa área da inovação social, eles vão ter que tentar balancear um pouco dessa questão do impacto, mas a questão também do retorno. A gente tem muito negócio de impacto aí que já está se mostrando rentável, mas que o impacto social é gigantesco. Então eu acho que é um ponto interessante. Mas Andressa, já que a gente está falando sobre os orientais, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Sistema 996. O que é o Sistema 996? Porque a primeira vez que você lê, eu lembro alguma coisa 007, licença para matar, é uma coisa um pouco tensa. É quase isso. É quase que uma licença para matar de trabalho. O Sistema 996, ele é um sistema que prega que você trabalhe das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. O que isso quer dizer? Segunda a sábado, 12 horas trabalhando ali. O que você acha? Eu acho... Você sobrevive? Então, eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil vivem essa jornada. Por exemplo, porteiros
Sim. E tem pessoas até que vivem, que trabalham muito mais que isso. O ideal não é de segunda a sábado. Sim. É sempre, né? Sim, sempre com 2 dias de diferença, enfim. Eu acho que é normal, mas não deveria ser. Eu acho que, principalmente, algumas tarefas mais exaustivas e que necessitam de um esforço físico maior, infelizmente elas são, de alguma forma, diminuídas pela sociedade. Eu não sei explicar. Em que é muito comum ver essas pessoas trabalhando muito e ver, talvez, pessoas em cargos mais estratégicos trabalhando menos, enfim. O que eu vejo como um problema é que existe... E eu não quero julgar a cultura oriental, mas a gente tem que se basear muitas vezes em dados. Então, existe uma cultura de trabalhar demais. Eu acho em países como a China, o Japão. A gente escreveu um texto, inclusive, no ano passado, que o título é Desacelerar também a Inovação. Exatamente. Que a gente fala sobre a jornada exaustiva de trabalho no Japão. E, inclusive, existe um nome no Japão, existe um nome para pessoas que morrem de tanto trabalhar, que chama karoshi. Tem agência super de saudável. Então, é muito louco quando você chega num nível tão grande do problema em que existe um nome pra morrer de literalmente tanto trabalhar. Então, a gente tem casos de pessoas que trabalhavam em agências no Japão e na China. Se eu não me engano, tem o caso de uma repórter chinesa ou sul-coreana, eu não vou me lembrar agora, mas a gente comenta no texto também. Pessoas que morreram de tanto trabalhar, e aí quando você vai ver, a pessoa tinha feito uma jornada de 18 horas e tinha descansado 1 hora, 3 horas até seguir para a próxima jornada. O caso dessa jornalista, ela morreu com o celular na mão, no sofá de casa. No sofá de casa. Parece que o coração dela tava tão inchado. Eu sinceramente não vou lembrar agora os detalhes disso, mas foi tema na imprensa inteira, no mundo inteiro. O corpo largou, o corpo falou, se quiser você trabalha aí, eu vou embora. O coração dela tava tão cansado de tanto trabalhar, estresse, pressão e tudo mais, porque não é só o cansaço físico, é o cansaço psicológico, que ela morreu, ela era muito nova. Mas, Andressa, me preocupa mais pensar que esse sistema ele é defendido por pessoas como o bilionário chinês Jack Ma, que é o cofundador e, enfim, até agora ele vai sair do cargo, mas ele atualmente é o CEO do Alibaba, né? Isso lá na China tem criado um grande debates, enfim, tanto na imprensa quanto na internet. Mas nós estamos falando não só do Jack Ma, mas também do Richard Liu, que é o presidente da rede de comércios online acho que é J. Aqui no Ocidente a gente fala jd.com. Mas, enfim, é uma outra empresa também de comércio online. Nós estamos falando de empresários de grande porte defendendo que as pessoas trabalhem 12 horas por dia, né? Então, nas palavras do Jack Ma, ele fala que é uma bênção essa jornada de 12 horas e que na ausência dessa carga laboral, a economia chinesa muito provavelmente perderá sua vitalidade e seu ímpeto. Ou seja, as pessoas têm que se matar de trabalhar. Literalmente, porque eu já trabalhei muito nessa vida. Agora, eu não me imagino passar uma semana você trabalhando de segunda a sábado, 12 horas, é uma coisa. Agora, você passar 1 ano fazendo isso... Sim, Só corrigindo a informação, que eu comentei que era uma repórter sul-coreana, não, era uma repórter japonesa. Ela morreu de insuficiência cardíaca congestiva. Então, o coração dela ficou tão fraco que ele não conseguiu bombear sangue pro corpo inteiro. Caramba. Ela tinha 31 anos, naquele mês ela tinha feito 209 horas extras. Meu Deus! E no mês anterior foram 146 horas extras. E, enfim, em julho de 2013 ela morreu. E só em outubro de 2017 a morte dela foi considerada um karoshi. Nossa. Uma morte por trabalho. Então demorou muito.
para que admitissem isso. Só para dar um panorama pro ouvinte, o que isso significa? Você trabalhar 12 horas segunda a sexta, é uma carga horária de 72 horas de trabalho semanais. Hoje as leis trabalhistas aqui no Brasil definem uma carga laboral de 44 horas. Sim. Ou seja, a gente está quase chegando ao dobro disso. Então é muita coisa. É muita coisa. É eu muita acho, coisa. eu imagino que para economia e etc. seja muito bom, porque quanto mais as pessoas trabalharem, se as pessoas não precisassem dormir ou descansar, eu aposto que teria muito empresário, infelizmente, que ia colocar essas pessoas pra trabalhar 24 horas seguidas. Ou seja, é por isso que os robôs hoje são um apelo tão sedutor, né? E, enfim, é muito estranho pra mim ver um bilionário defendendo isso. Pode ser que ele tenha trabalhado muito mais que isso a vida inteira pra chegar onde ele chegou. Mas querer que as pessoas façam isso, sendo que eu acho que o ideal é desacelerar, é diminuir para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, é triste, é complicado. O Jack Ma, na verdade, para quem não conhece, ele tem uma história bem peculiar. Ele é um bilionário, enfim, um empresário que gosta de fazer surpresas. Ele chegou a se vestir de Michael Jackson num evento de fim de ano na empresa em 2017, mas ele foi um cara também que começou de baixo totalmente. Ele era professor de inglês, passou vários trabalhos, desde atendente de fast food até, enfim, um professor de inglês. E agora, ele defendendo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o cargo de CEO da própria empresa. Aliás, é um dos poucos empresários que estão fazendo isso, né, da nova era aí de bilionários, e vai se dedicar a uma área que ele gosta, que é ser professor. Provavelmente ele vai dar aula em alguma faculdade lá na China, sei lá, enfim, algum MBA, mas de qualquer forma ele quer se dedicar a uma fundação que ele tem, que é a Fundação Jack Ma, por acaso, que prometeu doar 30 milhões de dólares ao estímulo da educação rural chinesa num período de 10 anos. Eu acho muito legal, dois paralelos, um cara defender 12 horas de trabalho durante 6 horas por dia, mas também, eu vou doar para a educação, e eu quero voltar a fazer o que eu amo, que é educar, enfim, parece que são duas pessoas dentro de uma pessoa só. Pois é. Eu acho. Eu não tô querendo dizer que as pessoas têm que não tem que se esforçar, enfim. Muita gente relaciona sucesso e esforço a trabalhar muito, a trabalhar 20 horas, a dormir pouco. Enfim, eu acho que hoje a gente tá caminhando para um momento em que isso a gente até falou num texto. Na verdade, não foi a gente que falou, foi o Bill Gates que falou num texto que a gente publicou. Ele fala que o ser humano conseguiu evoluir a ponto de aumentar a sua expectativa de vida, e hoje o ser humano tá buscando formas de aumentar a sua qualidade de vida. A gente não quer viver mais, a gente quer viver bem. Então, eu acho que o trabalho enobrece, eu acho que o trabalho enobrece o homem, né? Eu acho que existe sim essa cultura oriental de honra e tudo mais pelo trabalho, e eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas eu acho que em questões humanas, tirando as culturas e os continentes e etc., a gente tem que pensar que as pessoas precisam de mais qualidade de vida, e muitas vezes essa qualidade de vida não tá em trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana. Me chamem de preguiçoso, mas trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, pra mim, não é a vida. Não. Andressa, vindo agora aqui pro Brasil, tem uma notícia muito interessante que surgiu aqui na última semana, a respeito um parque de energia solar que vai ser implantado no Oeste Baiano, em Barreiras, e vai se tornar em breve, né? Na verdade ainda está em desenvolvimento, um dos maiores parques de energia solar do Brasil. Andressa, eu acho legal porque a gente fala tanto sobre o poder solar que tem o norte e o nordeste brasileiro, né? E a gente vê isso muito pouco sendo aplicado. A gente recentemente publicou um texto, né,
no Inova sobre a Amazon anunciar 3 novos parques eólicos para apoiar a infraestrutura deles, né? Aham. E eu vejo isso como uma grande oportunidade, não só tecnológica, mas também para inovação social do ponto de vista de poder fomentar alguns mercados que são pouco explorados, né? Uhum. Não sei se você quer comentar alguma coisa da Amazon, que eu acho que foi bem interessante porque eles tomaram uma independência bem legal com isso. Sim, eu acho muito legal que isso só é possível com a energia renovável. A Amazon não tem como explorar carvão, explorar petróleo e criar redes elétricas da forma como a gente criava até pouquíssimo tempo atrás, que eram só as nossas únicas opções de energia. Hoje eu acho muito legal que as empresas podem criar sua independência, digamos, sua independência energética. E isso é sustentável, é bom para a empresa, é bom, é muito legal de se ver. Eu acho que assim, as empresas de tecnologia eles têm feito isso não só para ter independência na questão de não ficar dependendo de uma manutenção técnica, eles precisam estar ali 24 horas por dia conectado, porque nós estamos falando de servidores da Amazon, nós não estamos falando do empregado da Amazon, né? E vale lembrar que os servidores da Amazon, eles não sustentam só a Amazon, mas tem uma série de clientes. Eles sustentam todo mundo. Até nós. Então, pra quem não sabe, os servidores da Amazon não trabalham só pra Amazon, eles trabalham pra uma série de sites que hospedam os seus endereços nesses servidores. Então, é uma questão muito maior que ultrapassa a empresa. Exatamente. Na Suécia, a Amazon chegou a anunciar que ia comprar 91 megawatts, seria isso, tá certo? De energia de um novo parque eólico que deve ficar pronto aí até o final de 2020. Mas voltando aqui para o Brasil, o que eu acho legal é que nós tendo um parque de energia solar tão grande, tão estruturado no Oeste Baiano, eu acho que a gente consegue começar a extrapolar algumas coisas. É claro que a primeira coisa que a gente tem que pensar é no essencial. Não dá para pensar no mais elaborado e esquecer o básico, né? Nós estamos falando ali de uma área de 300 hectares que tem uma expectativa de gerar 500 empregos diretos e quase 2.000 indiretos. Então, assim, levar também a energia solar para as cidades em volta, né? A gente sabe que Norte e Nordeste a gente tem muito problema de energia, da energia solar, da energia elétrica chegar. Né, nas casas. Mas também a gente tem que pensar que conseguindo atender toda essa área que muitas vezes é uma região de produção agrícola, a gente também pode começar a usar essas cidades para outras coisas. Então, nada impede daqui a alguns anos esse parque gigantesco se tornar um local onde vai hospedar, por exemplo, o próximo parque de servidores da Amazon. Sim. É muito legal, acho que é o primeiro passo para um caminho que tem indícios de tudo que a gente vê no mundo de que pode ser muito, muito, muito positivo. E Andressa, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, vamos às nossas sugestões deste episódio, né? Para quem perdeu o último programa, nós estamos trabalhando num formato um pouquinho diferente, então no final de cada programa a gente vai dar algumas sugestões, né? Eu trouxe uma sugestão, a Andressa trouxe outra. Eu vou deixar você falar primeiro a sua. Eu quero falar sobre a série The Handmaid's Tale por algum motivo que eu desconheço. A gente ainda não falou sobre essa série de forma aprofundada no Inova Social, mas a gente já tá preparando um conteúdo muito legal. Pra quem não conhece, The Handmaid's Tale é baseada num livro que foi escrito nos anos 80 pela Margaret Atwood.
E é muito interessante porque, por mais que esse livro foi escrito nos anos 80, ele ainda é muito real pra gente hoje. E atual. É muito atual, por mais que ele fale de um futuro distópico. Resumindo rapidamente, o mundo tá passando por sérios problemas de fertilidade. Então, falam que pela quantidade de agrotóxicos que a gente usou. É isso e que eu ia falar, o etc. agrotóxico mandou um alô, hein? Pois é. Não tem mais criança nascendo e com isso aconteceu um golpe de Estado nos Estados Unidos e todas as mulheres agora vivem... Todas as mulheres não, todas as pessoas americanas que não conseguiram fugir pro Canadá desse golpe vivem em um sistema que é pautado em questões religiosas, mas muito, muito, muito opressoras, então... e é dividido por castas. Então, The Handmaid's Tale conta a história da June, que é uma mulher que é uma aia. O que são as aias? As aias são mulheres que são férteis e que foram selecionadas para darem à luz a filhos de grandes líderes dessa nova nação que virou os Estados Unidos. E... Da casta mais alta, né? Sim, filhos de comandantes e etc. Então, é uma série que começa muito forte. Eu assisti 2 episódios de uma vez quando eu comecei e eu tive sonhos muito bizarros. Mas, fiquem tranquilos. É muito interessante, acho que faz um exercício muito legal, porque da mesma forma como mostra a sociedade, que é uma sociedade tão... parece que não... A série, ela é ambientada nos dias de hoje, por mais que o livro tenha sido escrito nos anos 80. Ela não especifica a data, né? Não, mas mostra os flashbacks, a galera mexendo no Tinder, essas coisas. Então, é muito esquisito. É uma coisa muito esquisita, porque principalmente quando você vê que até ontem tava tudo bem. E aí mostra como que o golpe foi feito, que não foi de uma hora pra outra, as mulheres foram perdendo seus direitos. Não dá spoiler. Não tô dando spoiler, tô só explicando, foram perdendo seus direitos de pouco a pouco. É muito interessante ver a história da June. Tô falando isso porque nos últimos dias foi anunciada a data da 3ª temporada, que vai estrear no dia 5 de junho. Então, eu estou falando isso agora, no dia 17 de abril, porque pra vocês terem tempo de pegar todos os episódios. Correr assistir. Tem no Hulu. O Hulu acho que não tem no Brasil, mas tem no Globoplay. Se eu não me engano, tem no Brasil, mas não é tão popular quanto o Netflix e o Prime Video, que tá chegando agora também. Mas tem no Globoplay também. E é isso, é muito interessante, eu recomendo muito. As atuações são maravilhosas. Você esquece mesmo que é uma coisa, parece um documentário quase, sabe? É muito, muito, muito legal. Essa é a minha recomendação. A Elizabeth Moss, que é a minha atriz favorita dos últimos tempos, já ganhou prêmio. Tá maravilhosa. Então, vale a pena isso. assistir. Assistam. Vocês têm até o dia 5 de junho pra colocar essa série em dia. Vocês vão me agradecer depois. Tem no Globoplay. Tem. Depois a gente manda a conta de publicidade pra Globoplay, né? E a minha dica vai um pouquinho de... eu acho que assim, é um pouco diferente porque é um público... talvez um percentual baixo aqui do Inova, não sei. Na verdade, essa galera tem me surpreendido, que são os gamers. Hoje eu vou dar uma dica de game. É um game que chama Surviving Mars, tá? Então, sobrevivendo em Marte. Elon Musk curtiu isso. Exatamente. Imagina vocês que SimCity foi um jogo... você constrói lá, né, cidadezinhas e tudo mais. Isso foi usado muito em escolas, principalmente escola do estado, né, aqui em São Paulo, para ensinar um pouquinho de gestão, ensinar um pouquinho de algumas coisas estruturais da cidade. E Surviving Mars traz uma outra perspectiva, que é basicamente para você montar a sua sociedade, montar a sua cidade, brincar de SimCity, só que em Marte. Então, assim, você tem as cúpulas, né?
E dentro da cúpula você tem desde que cuidar do processo de produção de energia renovável, alimentação, enfim, exploração. Sobreviver em Marte mesmo. Exatamente, mas legal. tem toda uma questão de... Esse jogo que eu acho super legal, porque todos os módulos que ele apresenta, ele tem a ver com sobrevivência mais sustentáveis. Sim. Então, tem uma parte legal que ele fala sobre um pacote que chama o Green Planet, né? Que ele já vem disponível lá. Que é você montar realmente uma Marte sustentável do ponto de vista desde agricultura, que você tem que plantar, né? Até como você gera energia elétrica. É muito legal. Para quem gosta de game, está disponível em português. Você encontra em várias plataformas, vale a pena dar uma olhada. Esse jogo ele já tem um certo tempo, ele foi lançado em março de 2018 para uma distribuidora pequenininha, que é a Paradox, mas vale muito a pena. Quem gosta de SimCity vai ficar maluco com esse jogo. Quem já jogou SimCity e achou a coisa um pouco parada, tá? O Surviving Mars é um pouco mais agitado. Tem a brincadeira também de você ter uma questão de alta tecnologia ali, que você tem que definir onde vão chegar as naves espaciais vindo da Terra e tudo mais. E é lindo. Vale muito a pena, é lindo. É muito bonito, eu o tenho visual uma dele é muito dificuldade bonito. com jogos. Pra mim, o jogo, além de ser interessante, ele tem que ter um apelo visual muito bom. E pelas fotos é muito legal. A galera discute muito, que eu sinto pelo menos, é que jogo educativo tem que ser feio ou chato, né? Aham. E Não precisa. Não precisa. Aqui você ensina vários componentes, né? Desde gestão até questão da sustentabilidade e tudo mais. E ao mesmo tempo que tem ali por trás, tem umas coisinhas de ficção científica também, tem uns cubos pretos misteriosos que aparecem de repente, enfim. Não tem nenhuma invasão alienígena, pelo menos até onde eu joguei. Até onde eu joguei, eu não fui invadido por nenhum alien por enquanto. Mas tem toda uma questão. Tem um bar. Que legal. A Andressa tá maluca com o jogo porque é realmente uma sociedade como a gente conhece. Então, assim, você vai ter que criar desde o bar, desde a lanchonete para os seus novos habitantes, mas você também tem que pensar nessa parte de gestão e até mesmo de políticas públicas também, legal. que é bem interessante. Você lembrou do SimCity? SimCity é um jogo muito interessante também sobre gestão de cidades e etc. Se você não curte muito Surviving Mars, SimCity é uma outra dica boa. Tem agora o SimCity, o último pelo menos que saiu, tem a expansão que você cria mega cidades, que eu acho que é uma visão interessante sobre o futuro. Tem um pezinho ali também, sustentabilidade, ele tem alguns módulos, algumas coisas, mas não é tão, acho que, aprofundado quanto é Survival Mars. Muito legal, gostei. A gente vai deixar os links, tudo que a gente falou nesse episódio vai ter link ou na descrição. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, é só entrar em novasocial.com.br em podcasts, que no post já vai ter tudo bonitinho. No Spotify, no iTunes, vai lá dar uma olhada no site. Infelizmente eles não permitem link, né? Mas não tem como deixar para vocês sem deixar o link. Mas aproveita e dá uma olhada em Nova Social, porque não tem só podcast. Podcast é a cada 2 semanas, mas tem post, tem texto todos os dias. A gente tem o newsletter também, assina a nossa newsletter. E é isso. É isso. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.